E o que você acha que hoje, para o empreendedor brasileiro, para os gestores de tecnologia, para as empresas, em especial as pequenas a médias, o que falta, assim, né? Qual é a inspiração, o lugar onde as pessoas podem olhar para que elas possam se desenvolver melhor e alavancar a produtividade? Eu acho que falta um plano, como eu estava falando anteriormente, quer dizer, um plano de negócio, um plano de país, não um plano de governo, não um plano de poder, é um plano de país, tá? Então, quando você olha tudo que está sendo apresentado, vamos pegar o exemplo da China, vai? Como também podemos apresentar a Coreia do Sul, podemos apresentar o próprio Israel e assim por diante. Por que foram bem-sucedidos? Singapura, porque tiveram planos. E esses planos orientaram os empresários, orientaram os empreendedores para onde a gente quer chegar, onde o país precisa chegar, tá? Ou qual a boa ambição, eu gosto dessa palavra, de que o país poderia fazer para que a gente conseguisse mudar a realidade do povo brasileiro. Quer dizer, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala cada vez mais da necessidade de você melhorar a renda per capita do brasileiro, não é você simplesmente incentivando a gastar dinheiro, a se endividar, depois você solta um pacote dizendo que agora nós vamos ter, entendeu? A versão 2, a versão 3, a versão 4 do Desenrola. A gente tem que dar condições para que cada vez mais as pessoas consigam seguir em frente, tá? Para conseguir a gente ter empregos de alto valor agregado, que a gente tem a tecnologia aqui, a gente já tem o norte. Então, o que eu acho que todos os países foram bem-sucedidos foram através de um plano de curto, médio e longo prazo, tá? Eu, pessoalmente, a última vez que estive na China, um pouquinho antes da pandemia, você conversava com... Nós fomos visitar vários empresários de tecnologia da informação, fala assim, o, o que vai ser a China daqui em 2030? A maior potência de dados. Todos eles. Aí ele emendava, eu estou contribuindo desta maneira. Nós fomos visitar protótipos de carros elétricos. E hoje você vê, sem citar nome, empresas que têm uma distribuição aqui para o Brasil já, onde você tinha uma coisa muito bem, tá? Resolvida, entre aspas, com a indústria tradicional automobilística. Mas foi um plano. Nós vamos ter que fazer o quê? Primeiro, terras raras. Depois, desenvolver baterias. Depois, ter os carros. Depois, desenvolver software. Depois, colocar inteligência artificial. Tá certo? E com isso, o plano, em 2030, ser uma potência de dados, aconteceu. Você fala, não, mas não é só no IA puro. Não, é no carro que andando na rua. Entendeu? É na mecanização, é na comunicação e assim por diante. Então, assim, o Brasil só vai sair dessa realidade, e aí a gente está investindo muito. E eu sou um das pessoas que está capitaneando, quer dizer, o Plano Brasil Digital 30 mais, tá? E assim, o que o Brasil vai ser sempre num horizonte, olhando na frente 30 anos para frente. E todo ano colocar um novo ano, entendeu? Isso depois você vai me perguntar, eu vou falar um pouquinho mais. Mas se a gente não tiver uma visão de país, como nós tivemos de TOTS, olhando para frente, nós vamos sempre tentar ter alguma coisa que eu vou consertar algo do passado, entendeu? E isso não muda o ponteiro. Quer dizer, quando você fala de Bolsa Família, assim por diante, eu acho que é super importante você ter o mínimo necessário para, de repente, você ter uma sociedade onde você vai sair na rua e você não vai ter um problema de segurança. Se você não tiver uma divisão de renda maior, sempre nós vamos ter problema de segurança, não tem como. Entendeu? Então se a gente se os governos, né, se conscientizarem, realmente, a gente tem um excelente ambiente de negócio e um plano muito bem definido de país, de curto, médio e longo prazo, a gente começa a fazer com que tenha um incentivo maior que venha para o país, que os próprios empresários brasileiros investam muito mais e que os próprios brasileiros também se dediquem um pouco mais para poder buscar a cultura, a capacitação para a gente, de fato, entregar aquilo que faz a diferença. Já que você já citou aí o plano, do Brasil, o que você vê de estratégico? Qual tem sido a sua contribuição? Quais são as grandes, quais são os grandes eixos de relevância desse plano? Basicamente, o plano ele nasceu dentro da Brascom, depois nós conversamos no ambiente governamental, tivemos apoio no primeiro momento, nós transformamos numa associação, BD 30 mais, quer dizer, sempre olhando o Brasil 30 anos para frente, tá? E conseguimos trazer junto com a gente a FEBRABAN, a própria Brascom, a ABS, a Abranet, Fiesp, com
apoio institucional da CNI, a própria TOTS está lá, tem outras empresas que estão trabalhando com a gente, no sentido da gente, primeiro, não é um movimento político, é um movimento pelo país. Segundo, totalmente apartidário e totalmente voltado para o desenvolvimento e impulsionamento de tecnologia, da transformação digital de uma maneira cross. Nós estamos conversando com o setor de saúde, também tem uma representação, setor de educação, setor do agro, setor de serviço, setor de transporte. Então a ideia é ter 13 grandes entidades trabalhando com a gente, sem nenhum viés político, mas com o objetivo da gente, de fato, ter aqui no Brasil condições de você olhar para frente e entregar. Ele está baseado em 6 grandes pilares. Quer dizer, primeiro, qual a infraestrutura que o Brasil precisa para, de fato, conseguir entregar uma transformação digital? Tá bom? Então, é questão de data centers, é questão de comunicação das escolas conectadas, entendeu? Ou seja, você viabilizar o ambiente, a infraestrutura para que isso aconteça. Aí você fala, não, mas isso já está, não, mas você tem que olhar como é que o campo, qual é a infraestrutura que o campo precisa, que a saúde precisa, que o lado financeiro precisa, que as empresas, as micro e pequenas empresas precisam também. Depois vem quais tecnologias que a gente deveria investir. Quer dizer, vamos fazer tudo? Não, nós não vamos conseguir fazer tudo, porque você vai desde uma extração de terras raras, que muita gente bobeou nisso, e o país foi mais inteligente, mais estratégico, até você ter o quê? Um data center operacional. Então você vai da terra rara, da mineração, depois você vai para o desenvolvimento do chip, você vai fazer o chip a medir, depois você vai para a máquina, da máquina data center, você ter todas as linhas com linhas de comunicações, você ter toda a infraestrutura, ter o IA para você chegar no software de gestão e assim por diante e aproveitar tudo isso. Tá certo? Então, essas são as quais tecnologias que nós estamos discutindo e cada um desses parceiros nossos relevantes, por exemplo, a parte de infraestrutura está com a CNI, com a Brascom, a parte de tecnologia está com a Febraban. Aí o terceiro pilar, a gente está discutindo onde a gente deveria investir em pesquisa e inovação. Não dá para dizer, vou inovar tudo, não dá, tem que ter um nicho. Depois, como é que nós vamos capacitar? Nós temos que transformar o trabalhador brasileiro analógico em digital. Quando chega e fala assim, nós estamos vivendo o menor desemprego, com um monte de maneira nenhuma, eu quero diminuir a necessidade, a importância. Quando você fala de todo o setor de delivery, é super importante, mas não é da maneira que está sendo feito. A gente tem que ver como é que nós, de fato, não é alguém ter alguma coisa para sobreviver, é ao contrário, como é que a gente vai inserir toda essa força que nós temos que ter para todo o delivery em benefício de um plano maior. Então, seria a capacitação digital. Depois você tem o quinto eixo, que é exatamente a questão da inclusão digital. Então, se fala muito, fala, tá bom, vou capacitar, mas a gente tem que incluir digitalmente. Quer dizer, todo mundo deveria ter um acesso para o gov.br, entendeu? Todo mundo deveria, de alguma maneira, estar incluído digitalmente para que faça parte desse plano maior. Quer dizer, e por último, o ambiente de negócio. Quer dizer, a gente precisa ter uma regulação razoável em termos de inteligência artificial. A gente tem que ter uma carga tributária que seja comparável com o mundo. Então a gente não precisa regular algo para a gente ser diferente do mundo. Tá? E outra coisa, a gente tem que ter uma preocupação muito grande. Não adianta a gente querer regular alguma coisa que a gente não sabe como vai ser o futuro. Inteligência artificial, não adianta a gente criar um arcabouço imenso se a gente não sabe que se daqui 2 anos tudo que temos hoje de Java vai estar da mesma maneira. Como se a gente voltar 4 anos atrás, não precisa nem muito longe, 3 anos atrás, tem muita coisa de IA que não existia. Então, o que a gente ia regulamentar uma coisa há 3 anos atrás? Como nós estamos regulamentando agora, uma coisa que vai evoluir muito. Então, a gente entende com esses pilares que eu falei. Então, primeiro, vamos definir a infraestrutura, quais são as tecnologias, depois, onde é que nós temos que investir, onde é que nós temos que capacitar, onde é que nós temos que incluir pessoas e com qual ambiente de negócio. Tá? E aí tem todo um plano por detrás de tudo isso. Já daqui a 60 dias, nós vamos soltar a terceira versão do que nós estamos fazendo no plano. Tá? E
como eu falei, nós vamos apresentar para todos os candidatos, para todos os futuros governadores. A gente está conversando com municípios, então já temos um município que já aderiu ao Plano Brasil Digital 30+, e como que o município pode, que eu acho que mais do que o governo federal, acho que os municípios adotando a infraestrutura, as tecnologias que eles podem atrair para a cidade, incluir o cidadão daquele município, eu acho que a gente vai ter um esforço bastante grande e conseguir, de fato, ir avançando em ondas, vai? Primeiro vem os municípios, os estados lá para cima, com indicadores fortes, a gente transformando. Então, acho que se o Brasil não fizer isso, a gente vai estar fadado a ficar cada vez mais para trás. Ter uma agenda comum mesmo, né, para que não ande cada um para um lado e a gente possa orientar melhor, é isso? Sim, perfeito.